O Ministério da Saúde irá divulgar ainda essa semana a atualização do protocolo de tratamento de pacientes com hepatite C. Entre as novas diretrizes está a que permite ao médico determinar se prolonga para até 72 semanas a terapia dos doentes que apresentam resposta lenta à medicação, o equivalente a cerca de 40% das pessoas em tratamento. Hoje, o doente que completa 48 semanas de tratamento sem resultados satisfatórios precisa de uma autorização do Comitê Estadual de Hepatites Virais para continuar tomando a medicação. A nova portaria também dispensará, em alguns casos, a biópsia de fígado para que o paciente possa fazer o tratamento. E para falar sobre este assunto, está em nosso estúdio a médica Edna Strauss, da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Boa noite, doutora Edna. Boa noite. Para a gente começar, queria que a senhora explicasse para o telespectador o que é a hepatite C, como se contrai, quais são os sintomas. A hepatite C é uma doença hepática, uma inflamação do fígado, começa com uma simples inflamação, é de uma evolução muito lenta e o mais importante, é totalmente assintomática. Ou tem sintomas leves, inespecíficos, com os quais não é possível fazer o diagnóstico. Diferentemente das hepatites A e B, que curam com uma certa frequência e podem mais frequentemente apresentar-se na forma aguda, a hepatite C cronifica em 85% dos casos. Então, apenas uma diminuta porcentagem se livra espontaneamente do vírus depois de adquiri-lo. E nem sempre essa aquisição, essa contaminação do vírus é aparente. Muitas vezes foi uma transfusão de sangue muito antiga, ou é um usuário de drogas, ou alguém que se contaminou por qualquer coisa perfurante, cortante, é assim que você pega a hepatite C. E muitas vezes você não sabe que tem hepatite C. Tanto é assim que, por exemplo, no Brasil nós temos 180 milhões, 200 milhões de habitantes, e nós sabemos que a prevalência da hepatite C é de 1 a 2% da população. Portanto, pelo menos, no mínimo, 2 a 3 milhões de habitantes estariam contaminados. Só que desse percentual, desse total, apenas 5% sabe que tem a doença. E menos de 1% está em tratamento. Então, toda a sociedade tem que detectar esses portadores, estadiar, porque a doença é muito lenta, ela evolui em décadas. Então, sempre se fala assim, mas eu não estou tratando, mas assim que detectou tem que tratar. O tratamento é longo, é dispendioso e tem muitos efeitos colaterais e tem uma eficácia reduzida. A eficácia foi melhorando, está melhorando ao longo do tempo. Doutora, essas novas diretrizes do Ministério da Saúde, de que maneira ajudam? Que avanço que traz para o doente? As novas diretrizes, cada vez se fizeram diretrizes. Por que se fazem as diretrizes? Porque, na verdade, você precisa priorizar o paciente que mais precisa de tratamento. Então, priorizar quem? Priorizar aquele que tem mais possibilidade de evolução da doença. Por isso se exigia biópsia, por isso se fazia uma série de exigências. Hoje em dia, alguns métodos, se nós tivéssemos uma medicação fácil de administrar e com uma eficácia de 80% a 90%, nós poderíamos tratar todos os pacientes. Detectou, tratam, curou, tudo bem. Esta não é a nossa realidade. Após a detecção, o paciente pode evoluir muito bem e pode esperar o tratamento melhorar. É possível que a gente chegue nesses 80%. Aliás, com as novas drogas que estão para surgir, para ser lançadas agora, em alguns genótipos, em alguns tipos diferentes do vírus, nós chegamos nesses 80%. Mas o mais frequente, que é o genótipo 1, por enquanto, é só 50% dos indivíduos que respondem à terapêutica. E por isso que, nessa nova abertura da portaria, você pode eventualmente prolongar o tratamento. E aí que entra o médico, a determinação do médico que está tratando este paciente. O médico que trata esse paciente, preferencialmente, deveria ser um hepatologista, porque não é uma receita de bolo. Não é alguma coisa muito fácil de ser aprendida e está em contínua evolução. Então, vários fatores podem indicar se o paciente vai ser um bom respondedor ou não. Por exemplo, se ele toma álcool, se ele é obeso, se ele tem HIV, se as transaminases forem inicialmente normais, ele não vai ser um bom respondedor. Se a carga viral inicial foi muito alta, então são necessários uma série de conhecimentos para monitorar esse paciente ao longo do tratamento. E a cinética viral, a forma como a quantidade de vírus no sangue vai diminuindo, também é importante. Por exemplo, se o indivíduo
negativar o vírus depois de 4 semanas de tratamento, ele tem uma chance muito grande de resposta. Mas se ele não negativar, ele pode negativar na 12ª, na 24ª. Então, somente este acompanhamento rigoroso, com a aderência do paciente e o médico sabendo pedir na data certa, é que vai nos possibilitar, eventualmente, prolongar o tratamento ou não. Porque o que a gente gostaria, o que a sociedade e todos nós queremos, é encurtar o tratamento, porque o tratamento é efeito colateral. Então, nós só devemos prolongar quando nós temos elementos suficientes para saber que ele é um respondedor lento. Se eu tenho esse elemento, se eu tenho vários dados sugerindo isto com confiabilidade, eu devo realmente prolongar o tratamento. Ok, doutora Edna, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite.